Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a compartilhar os dados do Microsoft Access, como se fosse utilizando em rede, por exemplo, você ter mais de um usuário acessando a mesma base de dados. Eu vou fazer o seguinte: sempre que vocês forem mexer com o banco de dados de vocês, é interessante fazer uma cópia, principalmente se tiver dados já, se o banco de dados estiver alimentado. Então eu vou fazer uma cópia do nosso banco de dados, né? Então eu vou copiar e eu criei uma pastinha chamada dados compartilhados. Vou clicar com o botão direito, vou clicar em colar. Então eu fiz uma cópia, a minha original aqui vai ficar intacta, né? Nós vamos trabalhar só com essa cópia que a gente fez aqui. Como eu disse, esse recurso vai servir se vocês quiserem conectar o seu banco de dados em rede. Então vocês vão deixar os dados, por exemplo, em um servidor central e depois vocês podem ter vários terminais com vários usuários acessando a mesma base de dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser mudar o nome desse arquivo, vou renomear, vou chamar ele de sistema, tá? E Enter. Eu vou abrir ele só para vocês verem qual que era o programinha, junto com os arquivos para download do curso, vocês vão receber esse arquivo também, tá? Então, ok. Sempre que eu modifico o nome, eu faço alguma alteração de local, essas coisas, aparece essa mensagem, aviso de segurança. Então eu ponho aqui, habilitar conteúdo, tá? Nesse programa tem algumas informações que eu não quero carregar para um arquivo que nós vamos criar agora, que nós vamos chamar de base de dados. Uma das informações é justamente fazer esse formulário abrir primeiro e maximizado, né? Então eu vou fechar de novo só para vocês verem. Quando eu abro o arquivo, ele abre aquele formulário automaticamente e também abre maximizado, tá? Então ele já abre desse jeito. Então são instruções que eu dei para o sistema fazer isso. E eu não quero essas instruções. Eu quero uma base de dados limpa. Somente a base de dados sem nenhuma instrução. O que é minha base de dados? Minha base de dados são as tabelas. Todas as tabelas são minha base de dados. O resto não. O resto faz parte do sistema. Eu posso apagar, fazer outro consulta, formulário, que a minha base de dados continua intacta, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fechar esse programinha que eu chamei de sistema, vou criar um outro do zero. Então eu vou clicar com o botão direito, porque eu quero que ele fique nessa mesma pasta, novo. Eu vou vir aqui, se vocês não encontrarem, vocês abram o Access. Se vocês não encontrarem nesse caminho, mas devem encontrar, abram o Access e façam a mesma coisa. Então, novo Microsoft Access, né? Ele já me sugere aqui para eu colocar um nome. Eu vou escrever base de dados. Base de dados. Tá? Eu vou fazer um servidor e um usuário. Mas o Access é um banco de dados para empresas pequenas. Então, dependendo de alguns detalhes, né, o máximo de usuários seria até 50 usuários. Se você estiver usando uma rede SQL, uma base de dados SQL, esse tipo de coisa, e uma rede muito boa, né? Mas dependendo da configuração que vocês fizerem a rede de vocês, às vezes passando de 20 usuários começa a ficar lento, tá? Então, não é um sistema de rede gigante, vamos dizer assim, muito pelo contrário, pequeno para pequenas empresas. Bom, a nossa base de dados está aqui, só que ela está vazia, né? Vou dar um clique duplo nela, ela vai abrir, sempre vai aparecer essa mensagem a primeira vez, né? E ela está vazia. Então, o que eu quero na base de dados? Eu quero apenas os dados sem nenhuma instrução, né? Os dados limpinhos do nosso banco de dados de origem, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, dados externos. Vamos fazer isso, dados externos, nova fonte de dados. Então eu quero trazer os dados para cá, os dados originais, fisicamente, né? Então procurar, eu vou para aquela pastinha onde nós colocamos os dados. Deixa eu só achar ela aqui, ó, dados compartilhados, aqui, sistema, né? Esse aqui está vazio, sistema é o nosso programa completo. Então eu dou um clique duplo,
E eu vou importar as tabelas, consultas, formulários. Eu quero só as tabelas, que são os dados. E eu vou importar. Por quê? Porque eu quero os dados fisicamente nessa base de dados. Ok? O que eu quero? As tabelas. Somente as tabelas. Tá? Vou selecionar todas as tabelas. Seleciono todas as tabelas e clico OK. Ele pergunta se eu quero salvar. Eu não vou colocar isso, eu não vou repetir essa operação novamente. Fechar. Então aqui, ó, eu tenho todas as tabelas do banco de dados e com os dados, né? Elas estão alimentadas, tá vendo? As tabelas estão alimentadas, né? Então eu fecho isso aqui, fecho. E o que eu vou fazer agora com essa base de dados, tá? Eu tive a ideia de fazer um teste, nunca trabalhei dessa forma, então não vou dar garantias de que isso é eficiente, né? Porque envolve outros recursos, vamos dizer assim. Mas eu vou colocar essa base de dados, ó, vou dar um clique com o botão direito, eu vou clicar em recortar. Então eu vou tirar ela daqui e vou colocar dentro da minha pastinha no OneDrive. Então documentos, aí botão direito, colar, tá? Por que eu não sei, não dar garantias disso? O OneDrive ele tem um limite de espaço. Se você tiver um OneDrive gratuito e a tua base de dados ficar muito grande, eles vão querer cobrar. Eu não sei qual a eficiência disso na prática, tá? Isso eu nunca fiz, mas dá para fazer e funciona, tá? Porque nós estamos fazendo isso agora. Então eu pus a base de dados no OneDrive, isto é, eu posso acessar essa base de dados de qualquer lugar do planeta. Então eu posso ter um computador, por exemplo, na minha casa, que tem o arquivo, vamos voltar aqui, que tem o arquivo chamado sistema. E posso ter um computador no escritório, que também tem esse arquivo chamado sistema, que também vai acessar a mesma base de dados que está aqui no OneDrive. Então, se eu estiver em casa, eu abro o sistema, acesso a base de dados do OneDrive. Se eu for para o escritório, eu abro o sistema e acesso a base de dados que está no OneDrive. Isto é, eu posso alterar os dados tanto da minha casa ou do escritório e a base de dados é a mesma e eu sempre vou encontrar as modificações que eu fiz. Isso também pode ser feito com mais de usuário. Tá? Então faz de conta que tem 4 usuários no escritório que trabalham home office, por exemplo. Então eles podem acessar da casa deles o que está na base de dados do OneDrive, eles podem acessar do escritório o que está na base de dados do OneDrive. Todo mundo vai acessar a mesma base de dados. Tá? Então se alguém fizer uma alteração, todos vão compartilhar dessa alteração. Agora o que eu vou fazer aqui no sistema? Né? No sistema, esse arquivinho que eu chamei de sistema, ele já tem as tabelas. Né? Só que agora o que eu fiz? Eu tenho duas tabelas fisicamente diferentes. Se eu fizer uma alteração em uma dessas tabelas, a alteração não vai acontecer na tabela dessa base de dados aqui. Ela não vai acontecer. Então a gente tem que fazer algumas modificações. Né? Então eu vou abrir o arquivinho sistema, vou apagar essas tabelas que estão aqui. Lembra, eu estou apagando a tabela do arquivinho que eu chamei de sistema. Né? Excluir, sim. Né? Ele me avisa que eu nunca mais vou ter acesso a esses dados se eu não tiver certeza do que eu estou fazendo. Mas eu salvei os dados naquele arquivinho chamado base de dados. O que eu vou fazer agora? Eu vou vincular aqueles dados a esse arquivinho que eu chamei de sistema. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, dados externos, nova fonte de dados, banco de dados do Access, né? Deixa eu clicar aqui no Access, agora procurar, né? Então vamos lá para a minha base de dados que eu deixei no OneDrive, né? Deixa eu achar ela aqui, peraí, OneDrive, documentos, base de dados que a gente copiou aquela hora e abrir. Né? E o que eu vou fazer aqui? Ó? Vincular a fonte de dados criando uma tabela vinculada. Né? Vinculada, o que significa? Os dados não vão ficar aqui nesse arquivo chamado sistema, eles vão continuar lá na base de dados, seja lá qual alteração eu faça. Tá? Então eu vou clicar aqui, ó, vincular a fonte de dados e OK. Né? Então o que ele vai fazer para mim? Ele só vai me apresentar os dados que eu preciso, considerando que eu posso fazer alterações também. Tá? Eu selecionei todas as tabelas e OK. Então ele já vinculou
todas as tabelas do banco de dados, e os dados estão fisicamente naquele outro arquivo chamado base de dados, que está aqui. Os dados fisicamente estão aqui, tá? Mas nós vamos acessar eles por outro sistema. Esse arquivo chamado sistema está na unidade D do meu computador, mas eu posso colocar em outro computador desde que eu também acesse o mesmo OneDrive e fazer esse mesmo procedimento que eu fiz agora. Tá? Então, para a gente visualizar isso aqui, eu posso dar um clique duplo. Vamos abrir o formulário de clientes aqui. Ó, tá? Então, eu abri o formulário do cliente e todos os dados dos clientes estão aqui. Tá? Eu posso apagar esses não são tabelas, né? São tabelas vinculadas. Eu posso apagar isso aqui, que não vai apagar os meus dados, eles não vão ser apagados aqui na base de dados. Tá? Bom, agora tem uma outra coisa. Aqui eu posso fazer alterações nos dados e essas alterações vão aparecer lá na base de dados. Então, se eu tiver um outro funcionário que acessa a base de dados, ele vai alterar e também vai ver as alterações que eu possa fazer aqui. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Ricardo Ortega no primeiro registro. Tá? Ricardo Ortega, eu vou mudar aqui também a rua, está escrito Rua Rosa, eu vou colocar Rua das Rosas. Das Rosas. Tá? Rua das Rosas, só para modificar alguma coisa. Então, lembre, esse aqui é o cliente número 6 do registro número 1. Tá? Então, eu vou fechar. Quando eu fecho, ele já salva automaticamente. Né? E vou fechar o meu sistema. Tá? Fechei meu sistema. Então, agora eu vou vir aqui para a base de dados. Lembrando que na base de dados eu não tenho formulário, eu não tenho nada, eu só tenho as tabelas, mais nada, tá? Então, tabela clientes, ó, as alterações que eu fiz aqui, ó, tá? Eu pus Ricardo Ortega, eu escrevi Rua das Rosas, né? Alterando aqui só para vocês terem uma ideia. Eu vou fazer outra modificação, só para vocês entenderem. Eu posso salvar assim, tá? Vamos voltar aqui pro nosso arquivinho chamado sistema. Já abriu aqui, né? Rua das Rosas. Ó, no nome de Ricardo Ortega, eu vou escrever José Maria, tá? José Maria. E vamos ver como que fica lá na nossa base de dados. Se ele alterou lá mesmo, né? Então, eu venho aqui, ó. Aqui, base de dados. Tabela clientes. E tá aqui, ó. José Maria. Então a alteração foi feita, tá bom? Agora nesse vídeo, ainda falando em compartilhamento de dados do Microsoft Access, nesse vídeo eu vou fazer o compartilhamento, mas através de uma rede. Tá? Então eu vou deixar a base de dados em outro computador e aquele arquivinho que eu chamei de sistema nesse computador aqui. Tá? Então, como que eu vou fazer? Eu já coloquei o arquivo aqui, o sistema, só que eu não configurei ainda, não vinculei as tabelas. Se eu clicar agora, vai dar erro, porque ele está com o endereço anterior, aquele que eu fiz pelo OneDrive, tá? Então, não vai funcionar, tá vendo? Olha, está direcionando para o OneDrive. Eu simplesmente copiei aqueles arquivos, né, sistema e base de dados para outros lugares, para não ter que fazer tudo de novo, ficar vinculando e tal, desmembrando, né, como eu fiz, eu só copiei, tá? Então ele sempre vai dar essa mensagem de erro e não vai funcionar, tá? Ele não vai encontrar os dados que precisa. Então o que que eu tenho que fazer aqui? Eu vou deletar essas tabelas vinculadas, né? Eu vou deletar elas todas, tá? Eu selecionei todas, vou clicar com o botão direito do mouse e excluir, tá? Sim, excluir as tabelas. Agora, aonde está a nossa base de dados agora, né? Então, a nossa base de dados está aqui na rede, ó. Tá? Eu configurei, ela está indo para um outro computador, né? Então aqui, ó, eu chamei o outro computador de servidor e esse computador que eu estou usando eu chamei de terminal, tá? Então é uma redezinha que eu fiz aqui só para fazer esse vídeo. Então eu clico com o botão direito do mouse. Aqui são as pastas que estão compartilhadas no outro computador.
tá? Então eu vou clicar numa pastinha que eu criei chamada servidor e aqui está a base de dados, tá? Então eu só vim aqui até a base de dados, na base de dados não muda nada, né? Habilitar conteúdo, sim. Então, na base de dados não muda nada, ficam apenas as tabelas, não tem nenhuma instrução, então não vai dar nenhuma mensagem de erro, tá? Eu vou fechar aqui, vou começar de novo, só para ficar mais claro aqui o que a gente está fazendo. Então, eu vou vir aqui na minha pastinha documentos, curso de Access, rede e compartilhamento, né? Então, eu copiei aquele arquivinho chamado sistema para cá, vou dar um clique duplo, ok, né? A fonte de registro ele não encontra, né? Vou apagar as tabelas, botão direito, excluir, sim. E agora eu vou buscar as tabelas que estão na base de dados, né? Os dados que estão na base de dados. Então, do Access, e lembrando que agora está na rede, né? Então, a gente vai ter que buscar lá na rede. Então, rede está indo para outro computador, a base de dados está em outro computador. É um computador chamado. Esse que nós estamos é o terminal. Eu vou para um computador chamado servidor, tá? Então, servidor. Eu criei uma pastinha também chamada servidor. E aqui está a nossa base de dados. Eu dou um clique duplo e eu vou vincular a fonte de dados. Então, OK. Vou selecionar as tabelas que eu preciso, né? No caso, todas. Selecionar todas as tabelas. OK. E pronto. Tá feito o nosso compartilhamento de dados. Eu vou fechar o nosso banco de dados, vou abrir de novo e vamos ver se já vai funcionar tudo direitinho. Ó, já carregou, tá? Já carregou os dados, carregou aquele José Maria que eu tinha feito alteração na outra, no outro exemplo, né? Tá? Eu posso fechar esse formulário que ele abre automático quando a gente abre esse programinha e aqui estão todas as tabelas vinculadas, tá? Eu posso apagar essas tabelas que os dados originais que estão aqui aqui no servidor, base de dados. Os dados originais que estão aqui na base de dados não serão alterados, tá? Eles só serão alterados se eu fizer alterações aqui nessa tabela, né? Se eu apagar, utilizar as tabelas, né, os recursos do sistema para modificar os dados que estão no banco de dados. Mas isso aqui não são tabelas, né? São só vínculos com as tabelas. São links. Eu clico aqui, ele vai para a tabela que está lá no servidor, tá? É como se fosse um link. E se eu mudar, por exemplo, vamos supor que eu queira agora configurar esse arquivinho aqui chamado sistema. Vamos voltar aqui. O arquivinho chamado sistema, né? Se eu quiser configurar esse arquivinho chamado sistema em outro computador, basta eu copiar ele num pendrive ou enviar pela rede mesmo, copio no outro computador, eu tenho que apagar esses vínculos e criar novos vínculos, porque senão vai ser um endereço diferente, né? Ele vai partir, vamos supor que esse aqui seja o terminal 1 e vai até o servidor. O próximo, ele vai partir do terminal 2 e vai para o servidor, e terminal 3 e vai para o servidor, e todo mundo vai ter acesso à mesma base de dados, tá? Essa aqui é a função de você poder compartilhar arquivo, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, né, vai ter lá o espaço para vocês tirarem todas as dúvidas que forem necessárias. É um recurso muito interessante, né, nos dias atuais, principalmente para compartilhar os dados de cada cliente, de cada serviço, de cada produto. Eu vou fazer uma alteração, vou voltar aqui, ó. Vou voltar para Ricardo Ortega, só para a gente ver o que acontece lá, tá? Vou fechar aqui também, né? Vou lá na base de dados do servidor, base de dados,
Ele demora um pouquinho porque está em rede, né? Tabela clientes, e tá aqui, ó. Tá? Onde estava José Maria, agora está de volta Ricardo Ortega. Então, aqui na base de dados, os dados estão fisicamente, tá? Lá naquele arquivinho que eu chamei de sistema, é só um link que dá acesso aos dados que estão aqui, tá bom? Então é assim que você compartilha. Eu posso criar vários terminais e instalar aquele arquivo chamado sistema e pessoas diferentes, mais de uma pessoa. Falei para vocês que o número é um pouco limitado, não pode ser muito, né? 20 no máximo, vão poder acessar a mesma base de dados, fazer alterações, no caso desse sisteminha aqui, tirar pedido e tudo mais, tá bom?